Olá, amigos e amigas de todo o Brasil, aposentados e aposentadas de todo o Brasil. Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas do Estado, e da FENALEGES, a Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais. Estamos aqui nesta live do Dia dos Aposentados, para uma homenagem, uma mensagem, enfim, trocarmos rapidamente algumas ideias nessa live que deveria se estender por bastante tempo no dia de hoje e com várias participações. Sou informado de que o presidente do INSS deverá participar, alguns políticos que já atuam junto aos aposentados nas causas, enfim, estamos aí. E estou aí com o nosso amigo Gaspar Bissolotti Neto. Por favor, Gaspar, se apresenta aí também. Oi, Antônio Carlos, tudo bem? Olha, eu sou o Gaspar Bissolotti Neto, sou presidente da ASPAU e do SINDAP, que justamente é a Associação e o Sindicato de Servidores Aposentados e Pensionistas, aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sou diretor de comunicação da FENALE, que é a nossa Federação Nacional de Servidores Legislativos, e faço parte também do conjunto aí da CONACAT, né, como membro do Conselho Gestor. E a luta do aposentado é brava. Vocês vão ver aí que a coisa não está fácil, não. Verdade, né, Gaspar? Temos aí, infelizmente, momentos bastante complicados para todo o Brasil, complicados para a sociedade, complicados para a economia, complicado para os aposentados, particularmente nesse caso que nós vamos abordar, bastante difícil. Eu tenho que dizer para vocês, amigos, e que essa semana mesmo, em Brasília, a CONACAT participou de uma reunião no Ministério da Economia sobre a reforma administrativa. E isso vai ter muita importância na vida de todos nós, vai impactar a vida e a vida de toda a sociedade brasileira. As mudanças que estão em curso são mudanças significativas de forma a estar a caminho à simples extinção do Estado brasileiro. O que está movendo as reformas é de que é o mercado que deve dar as regras todas. E eu, se você me permitir, Gaspar, eu contar uma historinha para que as pessoas entendam qual é a nossa posição. É uma coisa simples. A gente está dizendo o seguinte, que estão caminhando na rua 3 entes: a sociedade, o mercado e o Estado. E os 3 se deparam com um grave problema social. Por exemplo, uma família em situação de necessidades extremas. Né? A sociedade, amigos, vira para o Estado e o mercado e faz a seguinte pergunta: isso não poderia ter chegado nesse ponto, mas está aí. O que vocês vão fazer em relação a isso? E aqui, amigos, eu quero deixar claro que eu não estou fazendo juízo de valor, nem endeusando o mercado, nem demonizando o mercado. Nós estamos fazendo a abordagem da essência de cada um. O mercado olha para aquele problema social e o raciocínio de mercado é esse. Isso não traz retorno nenhum, né? Como é que a gente se livra disso? Simplesmente nos livrarmos desse problema. O Estado também não é porque nós estamos endeusando o Estado, mas é porque está na sua essência olhar para aquele mesmo problema social e falar: como eu resolvo isso? Então, eu queria, Gaspar, levantar essa bola para você. O que está em jogo, o que está a caminho, é essa mudança significativa dessa discussão do papel do Estado e do mercado na vida da sociedade brasileira. Por favor. Eu vejo, né? Eu já vejo muito mais para o lado do próprio serviço público, né? Que o momento é muito preocupante, é um momento de desmonte, né? E principalmente para mim, aí os temas que me preocupam muito nessa reforma
é aquela questão da estabilidade, a estabilidade que dá segurança, né, à sociedade de que o servidor vai servi-la e não servir o político, né? E a questão do regime jurídico único, que é muito importante. E é aí que eu quero entrar a minha mensagem para os aposentados, porque muito aposentado, e muita gente da ativa atual, fala, não vai me atingir, né? Muita gente tem essa falsa ideia, certo? Então, a minha mensagem é, aposentado, entre na luta conosco, porque você será atingido sim. Eu vou explicar por quê. Com o fim do regime jurídico único, vão acabar as carreiras, né? Muitas carreiras irão para o espaço, a não ser as carreiras de atividades de Estado, típicas de Estado, né? As demais praticamente vão ser terceirizados, privatizados, né? E que é o que o mercado exige hoje. Exige um governo, na verdade, um governo mais leve, né? Que eles chamam de um Estado mais leve, Estado mínimo. E isso é péssimo para a sociedade, porque todos os serviços são pagos, né? Todos os serviços são cobrados. E o aposentado que acha que vai ficar fora dessa, está enganado, porque, principalmente se ele tem a paridade com o servidor ativo, essa paridade vai para o espaço. Porque, não havendo carreira, vai ter paridade com o quê, né, Antônio Carlos? Então, ele pode ficar muito tempo ainda sem qualquer reajuste na sua aposentadoria, fica totalmente abandonado pelo Estado. Então, olha, pessoal, vamos para a luta, porque não vai ser fácil, não. Nós já tomamos aí um chocolate, né, como dizemos no futebol, na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, e pode acontecer isso na administrativa também. Se nós não nos unirmos, nós estaremos em maus lençóis. É verdade, Gaspar, e é verdade, aposentada e aposentado. Tenham em mente isso. Vai atingir a todos. O Gaspar fez a gentileza de falar assim, mas as carreiras típicas de Estado vão estar a salvo disso? Não, não estarão. Há né? Há um entendimento, mesmo nesse miolo das carreiras típicas de Estado, de que vai chegar neles. O que está acontecendo é que estão fazendo até aquela tática milenar de ir dividindo para conquistar, indo comendo pelas beiradas e enfraquecendo esse miolo a que o Gaspar se referiu. Então, amigos, vai atingir a todos, sim. Lógico, já tivemos uma primeira reforma da Previdência em 2003, que começou, já virou de ponta cabeça uma série de parâmetros importantes da estrutura de Estado, né? E outras estão sempre a caminho e não parou de jeito nenhum em 2019 na reforma da Previdência que houve. Tá? Virão outras medidas ainda mais graves. O que eu quero dizer é o seguinte, lógico, amigos, nós temos que ter a consciência de que houve equívocos, houve abusos, houve desvios de objetivos em toda a estrutura de Estado, e aí nós falamos em toda ela, porque a aposentadoria é consequência de todo esse processo, né? Mas nós temos que fazer, sim, correções. Temos que ter em mente, temos que fazer correções. A única coisa é que nós temos que fazer isso de uma forma metódica, organizada, de curto, médio, longo prazo, respeitar acordos que foram feitos entre o Estado e o trabalhador, entre o Estado e o servidor público, né? Quando o servidor ingressou na carreira pública há 40, 50, 60 anos atrás, ele ingressou dentro de determinadas regras, né? E ele, naturalmente, investiu a vida funcional dele toda nessas regras. Então, nós temos que fazer
as modificações de maneira a preservar alguns princípios fundamentais do direito. Tá? Mas, sim, temos que fazer algumas alterações, é o entendimento também que nós temos, amigos. E aí entra aquela coisa assim, como que nós podemos fazer uma mudança, transformação dessa magnitude, com, vamos dizer, que vamos mexer nas regras da sociedade de uma forma tal, e nós precisamos alertar a sociedade o que vai ter de consequências com ela. Não só com os aposentados, a consequência se dará também nos aposentados, mas nós temos que tratar de uma maneira bastante ampla isso, para que o impacto seja o menor possível. E aí, Gaspar, eu levanto a bola para você pelo seguinte: como é que está essa questão do IANSP? Dá uma pincelada do que está acontecendo em São Paulo e que vai se refletir em todo o Brasil. Antônio Carlos, vamos começar do começo, né? Você falou de reforma da Previdência, né? Nós tivemos reformas da Previdência, já várias, né? Começou lá atrás, com a primeira revisão da Constituição, né? Em 93, 5 anos da Constituição Cidadã, Constituição que nos deu direitos, né? Que visou o bem-estar social. Aí o Collor tentou mudar em 93 e as entidades unidas tal conseguiram segurar essa reforma, porque ela já vinha ali em 93, que o mercado já exigia essa reforma da Previdência, né? Você vai se lembrar disso. Em 98, o Fernando Henrique, acho que ficou, se eu não me engano, 3 anos para aprovar uma reforma da Previdência. Ele até aprovou antes uma reforma administrativa, se não me engano, a emenda 19, e depois a reforma da Previdência, a emenda 20. Era para ser uma reforma bem pesada e acabou ficando mais branda exatamente pelo trabalho das entidades. Eu me lembro, nós daqui de São Paulo tínhamos um guardião lá, né? O deputado Arnaldo Farid Sá, que nos ajudou muito, né? Em todas as reformas, ele sempre foi muito do nosso lado. Um agradecimento aí a hoje, vereador Arnaldo Farid Sá. E então, essa reforma do Fernando Henrique, que o PT segurou, né? O PT não deixou ela ir para frente, muito como eles queriam, já com uma série de coisas que já eram para acabar ali. Aí, em 2003, para nossa surpresa, né? O PT, para acenar para os empresários que ele estava com aquela carta aos brasileiros, aquelas coisas todas, e ele, primeiro ato forte do PT foi, né, do presidente Lula, foi a emenda à reforma da Previdência, a famosa emenda 41, e depois alguns senadores exigiram, e ela foi modificada em algumas coisas com a emenda 47, ela foi aliviada com a 47, né? Você vai lembrar bem disso, você também participou, né? E nós sempre nessa luta. E aí veio essa 103, com as entidades fragilizadas por causa da reforma trabalhista, né? As entidades fragilizadas, e essa emenda 103, né? Que é do governo já Bolsonaro, aí veio arrasar quarteirão mesmo, né, Antônio Carlos? Foi uma emenda muito pesada, com consequências gravíssimas para os trabalhadores em geral, e cada dia ela aparece uma nova, né? Uma vírgula que eles encontram, negocinho. Então, tem algumas coisas aí, questão da pensão, pensionista hoje, os pensionistas estão numa situação de penúria, né? Os novos pensionistas, os antigos ainda mantêm mantém a pensão, mas os novos vão sofrer muito, viu, Antônio Carlos? Nós já tivemos casos aí que nos deixam muito preocupados. Então, essas reformas todas, e aí que está. Porque muitas vezes o aposentado fala, estou sendo descontado agora. Não, o desconto vem desde 2003. Só que, antigamente, só descontava a partir do teto do salário mínimo, que hoje é 6.100, qualquer coisa. Não, aumentou um pouquinho, é um pouco mais que isso, né? Só os que ganhavam mais que isso.
Aí, na 103, né, o governo pôs lá um item que, nos casos emergenciais, seria aplicada uma alíquota emergencial, né, progressiva, que é o que está afetando hoje o servidor da Assembleia, do Estado todo. Porque o que aconteceu? O governo do Estado, na reforma da Previdência dele, trouxe essa beleza aí. E você sabe que a reforma aqui em São Paulo era para ser de 14%, né? E os deputados, eu nunca vi isso, deputados, em vez de melhorar o projeto, eles pioraram ainda mais. Eles acabaram aprovando 16%, né? Então, nós, os estaduais aqui, pagamos 16% de Previdência. E os aposentados também, agora, a partir de um salário mínimo, pagam uma progressiva. Ou seja, aquela professora que ganha R$ 2.000 paga a Previdência também, hoje. É um absurdo, né? E você falou do IANSP, também houve um aumento agora do IANSP pelo PL 529. Eu, graças a Deus, lutei contra a reforma da Previdência, lutei contra o PL 529, e o IANSP teve um aumento praticamente de 50% para os aposentados, porque passou de 2% para 3%. Ou seja, não está fácil ser aposentado no Brasil, viu, Antônio Carlos? Bom, nós estamos caminhando para o final da nossa participação nessa live, Gaspar, e você mencionou o deputado Arnaldo Faria de Sá, parceiro de tantas jornadas. Nos consta que ele participa dessa live também hoje, né? Seja bem-vindo. É isso, exatamente. E então, queria só encerrar, muito rapidamente, Gaspar, porque realmente o nosso tempo esgotou, só que você falasse rapidamente sobre a questão da exclusão dos idosos acima de 75 anos do grupo prioritário de vacinação. Qual é a implicação disso? Olha, Antônio Carlos, parece que o governo está sempre na contramão quando se trata de aposentado, né? Nós temos aí idosos, você vê que para os idosos que estão em abrigos, em asilos, a partir dos 60 anos eles já podem se vacinar, né? Eu acho que o governo se equivoca e espero que ele modifique essa resolução, uma vez que a pessoa acima de 75 anos é de alto risco, não é nem mais do grupo de risco, é um grupo de alto risco. Então, esperamos que o governo modifique isso, porque realmente... E, olha, só por último, Antônio Carlos, e que também os governos estaduais e municipais aqui de São Paulo repensem essa questão do transporte gratuito para o idoso de 60 a 64 anos. Embora o Estatuto de Idoso seja para 65, mas ele permite que as prefeituras e que o Estado mude isso. Então, pelo amor de Deus, governador e prefeito, vamos pensar aí nesse pessoal, principalmente o pessoal de 60 e 64 anos, que ainda trabalha e usa a condução todo dia. Obrigado, Antônio Carlos. Desculpa me alongar. Imagina. Obrigado a você, Gaspar. Obrigado à oportunidade que nos deram o MAS, o Movimento Acorda Sociedade, todos os parceiros do quarteto para participarmos desse evento, e deixando uma última mensagem de esperança. Se nós nos articularmos, se o governo, se a classe política perceber que há uma ressonância forte na sociedade, eles tendem a tentar fazer as coisas mais adequadas dentro dos anseios da sociedade. E aí nos cabe encerrar, né, Gaspar, cumprimentando a todos os aposentados e aposentadas do Brasil. É com você, Gaspar. Embora seja um dia mais de luta do que de comemoração, quero parabenizar todos os aposentados e lembrar sempre: aposentadoria não é presente, aposentadoria é conquista do trabalho que fizemos durante décadas. Um abração, aposentado e aposentado.